tem um monte de palhaço brincando com línguas estranhas, zombando das línguas estranhas. Falo de brincadeira no WhatsApp, mandando um áudio de línguas estranhas. Deus vai acabar com a palhaçada e vai te pegar, rapaz. Vai zombando das coisas de Deus. Deus não vai pegar só você não. Quem tá junto contigo te apoiando vai também. Acabou, glória a Deus, né? Nós estamos vivendo em uma geração onde o sagrado foi trocado pelo entretenimento. Hoje, muitos não sabem mais discernir o que é santo e o que é profano. E sabe o que é pior? Isso não começou lá fora. Começou dentro das igrejas. Pastores subiram aos púlpitos para fazer piada com a palavra. Líderes transformaram cultos em shows de comédia. E tudo isso disfarçado de uma estratégia para prender a atenção, para atrair a juventude, para não assustar os visitantes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho nunca precisou de palco, de memes ou de uma estratégia para atrair um público porque deixou de ser interessante em algum momento. Quando Jesus pregava, era somente a palavra. E todo o impacto de arrastar aquelas multidões estava no conteúdo e não na performance. Em Hebreus 4:12 vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra por si só, ela já tem o poder de atrair, de convencer, de transformar e de libertar. Quando alguém precisa de algo a mais, de uma piada, de uma gracinha ou de qualquer outra coisa, para segurar alguém no banco da igreja, é porque a palavra já foi deixada de lado há muito tempo. Quando a igreja começou a misturar o santo com o profano, abriu-se uma brecha muito perigosa. Púlpitos viraram palcos, pastores viraram humoristas, gente fazendo graças com versículos, zombando de personagens bíblicos, paródias, caricaturando o agir do Espírito Santo. Tudo em nome de alcançar pessoas. Mas o que isso gerou? Uma geração que não sabe mais respeitar o que é sagrado. E se nem os de dentro mais respeitam, os de fora se sentem autorizados a desrespeitarem também. A completa degradação do nome de Jesus. Cantor zomba de Jesus. A gente precisa entender o que Bel está falando. 1 Pedro 4:17 vai dizer, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Foi dentro da própria casa de Deus que se plantou essa banalização. E quem não teme ao próprio altar não pode exigir respeito do mundo. Quer ver só? Basta abrir as redes sociais que você vai ver vídeos ridicularizando o culto, a oração, os dons espirituais. Gente dublando orações em tom de deboche, memes zombando do glória a Deus, aleluia, da profecia, das manifestações espirituais. E isso é triste, porque a própria igreja deu exemplo para que isso acontecesse. Quando o pastor imita quem ora, quem chora, quem fala em línguas, para fazer rir, o descrente entende que aquilo não tem valor, é bobeira, pode virar piada. Afinal, os próprios que se dizem crer nisso estão fazendo piada. Em Gálatas 6:7 vai dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba. E o sagrado, que deveria ser honrado, se torna um lixo virtual para ganhar curtida. Quando se apaga a reverência, apaga-se também a unção. Um exemplo disso foi Nadab e Abiú, em Levítico 10:1 e 2, filhos de Arão. Eles ofereceram fogo estranho diante de Deus e morreram na hora. Se Deus agisse hoje, como ele agiu nos tempos passados, quantos de nós ainda estariam vivos depois de zombar de coisas santas? Não existe adoração sem reverência, sem temor. Onde há zombaria, o Espírito de Deus não permanece. O ambiente esfria, o céu se fecha. E se você não concorda com isso, não consegue ver problema nisso, eu sinto em te informar que você é adepto a essa cultura da piada. Essa cultura do riso, da piada, da leveza exagerada faz com que os próprios crentes percam a noção do sagrado. O altar virou palco, o louvor virou um show e o culto virou um evento. E o espírito? Calado, porque onde não há respeito, ele não se manifesta. Em Levítico 27 vai dizer,
santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. A igreja foi chamada para ser santa, e santo significa separado. Quando se mistura o santo com o profano, se perde a autoridade. E o resultado dessa irreverência é nítida em cultos. E o Espírito Santo é sensível. Ele não disputa espaço com piada. Ele se retira. Se falta temor, falta sabedoria. E se falta sabedoria, a igreja se perde. Se você chegou até aqui, é porque talvez você sinta o mesmo peso que eu quando falo desse assunto. E não é peso de condenação, é peso de responsabilidade. Porque quem teme a Deus, entende a sua grandiosidade, não brinca com ele. Não porque Deus é um Deus carrasco que vai tacar um raio na sua cabeça. Vai cair um raio na sua cabeça se você brincar. Porque as coisas sagradas são sagradas. Quem conhece a glória de Deus sabe que não tem como dividir espaço com zombaria. A igreja precisa parar, precisa se arrepender, precisa devolver ao altar o lugar de respeito, temor e reverência. Chega de púlpitos que entretêm, chega de líderes que se preocupam mais em agradar a plateia do que agradar ao próprio Espírito de Deus. Chega de memes, trends, piadas que banalizam o mover de Deus. Se o mundo não teme a Deus, o problema é dele. Se o mundo ridiculariza as coisas do Espírito Santo, o problema é do mundo. Mas se a igreja não teme, então quem vai manter a chama acesa? Que a gente volte a se dobrar na presença de Deus. Que os cultos voltem a ser lugares de quebrantamento e não de risadas superficiais. Que o sagrado volte a ser sagrado, que o santo volte a ser santo, porque o Espírito Santo ainda está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu oro para que você e eu estejamos nessa lista. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.